para todo mundo deixar o microfone desligado, tá? Para evitar interferência na hora da gravação. Então, vamos lá, gente, ó, na aula de hoje, eu só vou encerrar com vocês a unidade 2, tá? O nosso conteúdo de prova, o pessoal chegando aqui, rapidinho. O nosso conteúdo de prova, ele foi dado até a seção 2.2, né? Até torque, né, que a gente falou lá do momento de uma força, que foi o conteúdo da última aula. E aí hoje eu vou encerrar com vocês a unidade 2 para a gente estar iniciando a unidade 3 na aula que vem, tá? Então, a unidade 2 aí, a gente vai trabalhar hoje a seção tanto 2.3 quanto 2.4, tá? Até porque é um conteúdo só, eles se completam, é bem curto, não é nada muito extenso. A gente vai utilizar a teoria de para resolver os problemas nos dois casos, tá? Então, vocês podem estar depois acompanhando aí pelo livro de vocês no portal. E aí, o que é que fala nessas duas sessões? Essas duas sessões, ela vem falar de equilíbrio de rotação. Então, aqui, vocês vão encontrar toda a problemática que envolve corpos que estão em equilíbrio de rotação. E aí, para que a gente consiga lembrar rapidinho, lá em Física 1, a gente falou de um corpo que estava em equilíbrio, né? De corpos que se encontravam em equilíbrio. O que acontecia lá? Lá, eu disse a vocês, olha, que um corpo, né, a lei de Newton dizia que um corpo, ele permanece em equilíbrio quando o somatório de todas as forças atuantes naquele corpo é igual a zero, né? Então, eu teria lá um somatório de força igual a zero. Então, a gente analisava a situação em Física 1, quais eram as forças, as principais forças que estariam atuando em um corpo, e se a questão dissesse que esse corpo ele se encontrava em equilíbrio, a gente teria ali que esse somatório de todas aquelas forças atuantes, ela era igual a zero. E aí a gente viu ainda em Física 1 que existe dois tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. A gente viu que o equilíbrio estático era um equilíbrio que ele se dá quando o corpo ele se encontra em repouso. Então, ali naquele momento, o somatório de todas as forças atuantes sobre aquele corpo é igual a zero e ele permanece parado, tá? Rapidinho, pessoal. Pessoal que foi entrando, por favor, desliguem todos os microfones para não dar interferência, por favor. Então, esse equilíbrio estático é um equilíbrio que acontece quando o somatório das forças atuantes sobre um corpo continua dando igual a zero, né? Então, eu somo todas as forças e eu encontro um valor nulo para o somatório de forças, e o corpo permanece ali em repouso, parado, tá? Agora, o equilíbrio dinâmico, eu tenho o corpo em movimento, tá? Esse corpo, ele tem um somatório de forças ali igual a zero, mas ele permanece em movimento. Professora, quando é que acontece isso? Isso acontece, pessoal, por exemplo, a gente fala que é num movimento uniformemente, né? Uniforme variado, movimento uniforme, perdão, variado não. Lá a gente usa muito o exemplo de quando você faz uma força, né? Tem um corpo, e faz esse corpo se deslocar em um referencial sem atrito. Por exemplo, uma mesa bem lisa, sem atrito, você coloca lá um corpo sobre essa mesa e empurra ele. Inicialmente, você ocasionou uma força naquele corpo, mas depois o corpo, ele vai sem você aplicar mais força nenhuma, e naquele momento ele continua deslizando, porque não tem atrito lá entre a mesa e o corpo. Né, e ele continua ali em movimento, né, ele realiza um movimento. Mas naquele momento, o somatório de todas as forças atuando nele ali é zero. Né, elas têm forças ali se anulando, mas o corpo continua em movimento. Então, isso é um exemplo aí de um corpo que está em equilíbrio dinâmico. Mas o que vai interessar para a gente aqui agora é estudar o equilíbrio estático. Então, a gente vai estudar questões, problemas que envolvem equilíbrio estático. Aí você se pergunta, professora, mas para que eu vou estar estudando forças, né, que estão em equilíbrio, um corpo que está em equilíbrio, onde o somatório de todas as forças é igual a zero? Se o corpo não está realizando um movimento, para que eu estudo isso? Isso aqui, pessoal, é estudado principalmente, né, dentro da engenharia, principalmente para o pessoal de engenharia civil. Vocês vão viver a vida inteira de vocês trabalhando isso aqui, né? Isso aqui, então, essa parte aqui de física é só a introdução de resistência dos materiais.
Então, quando vocês vão projetar um prédio, por exemplo, vocês não projetam um prédio para que o prédio se mova, né? Para que vocês têm que ali projetar aquele prédio para que o somatório de todas as forças ali dele se anulem e eu consiga manter aquele prédio estático, parado, em equilíbrio, né? Garantindo, assim, que ele suporte todas as forças que serão aplicadas sobre ele. Então, é em cima desses cálculos aqui que vocês, lógico, que mais aplicado dentro de resistência dos materiais, que vocês vão ver mais à frente, tá bom? Então, é para isso que vocês estudam essa parte aqui de equilíbrio de rotação. E aí, como a gente está falando de equilíbrio de rotação, e um corpo, para estar em equilíbrio, ele tem o seu somatório de forças igual a zero. Aqui, para o corpo se manter em equilíbrio, a gente vai ter que ter o torque dele, né? O momento da força dele também igual a zero. Né? Então, o somatório de todos os torques atuantes em um corpo, ele vai ter que ser igual a zero. Então, para um corpo se manter em equilíbrio estático, o somatório de todos os torques dele vai ter que ser igual a zero, tá bom? E aí a gente viu na aula anterior, né, na aula da seção 2.2, que o torque resultante eu calculava ele através da força atuante de um corpo, vezes a distância, que distância era essa? Era a distância sempre do eixo de rotação até o ponto onde a força estava sendo aplicada, tá? Vezes o seno do ângulo. Lembrando que esse ângulo é um ângulo formado entre a força e a distância, tá bom? Outra maneira que a gente viu de calcular esse torque era com o momento de inércia, tá? Vezes a aceleração angular desse corpo. Aí vocês me perguntaram, professora, quando é que eu uso a primeira equação, quando é que eu uso a segunda? E eu sempre falei a vocês que tem que ver cada caso, né? O que a questão está me fornecendo. Mas para esses casos em específicos, né, de equilíbrio de rotação, a gente vai ver que um torque, né, para ele, o corpo, se eu digo que o corpo está em equilíbrio, esse torque ele tem que ser igual a zero, né? E para ele ser igual a zero, ou o momento de inércia vai ser zero, ou a aceleração desse corpo que vai ser zero. O momento de inércia dele, pessoal, a gente lembrando lá a definição, o momento de inércia é a resistência que o corpo tem ao movimento, né? E essa resistência, ela não vai deixar de existir, porque o momento de inércia ele está ligado com a massa do corpo e a distância dessa massa em relação ao eixo. O eixo de rotação continua existindo e a massa do corpo continua existindo da mesma forma. Então, não tem como esse momento de inércia ele ser zero. Então, o que vai ser zero aqui é a aceleração desse corpo, porque se ele está em equilíbrio, ele não está em movimento, a aceleração dele é zero, tá bom? Então, a gente aqui, nesse caso, a gente vai estar trabalhando com a primeira equação, onde a gente trabalha que o torque vai ser a força vezes a distância vezes o seno do ângulo formado entre a força e a distância, tá bom? Aí, nessa mesma aula onde eu falei de torque, eu trouxe uma figurinha para vocês, né, para explicar esse torque, que era a figura aqui de uma chave, né, e onde essa chave, ela tem aqui, ela vai rotacionar em volta dessa porca aqui, né, e aí você aplica uma força, né, uma força F aqui, nessa ponta da chave, que a gente chama aqui de alavanca, né. Quanto maior a distância, pessoal, né, quanto maior a distância em relação ao eixo, menor é a força que eu preciso fazer para realizar um torque aí contínuo, tá? Então, quanto maior essa distância, menor a força que eu aplico, tá? Agora, quanto menor a distância, maior vai ser a minha força para me conseguir realizar um torque do maior aí, tá bom? Aí, o que acontece aqui? Por que eu trouxe esse exemplo novamente? Porque se a gente está falando de equilíbrio, se eu tenho uma força que está sendo aplicada nesse sentido aqui, lembrando que nesse sentido, deixa eu pegar uma canetinha para ver se ajuda. Lembrando que como ela está nesse sentido, então ela vai fazer a chave girar aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Então ela vai girar assim. Aqui é o sentido horário, né? Só que pela regra da mão direita, vocês lembram que eu expliquei isso em aula? Pela regra da mão direita, o sentido horário, eu tenho uma força que está indo no sentido negativo. Então, quando ela gira no sentido horário, essa força está indo no sentido negativo. Então, o meu torque também vai no sentido horário aqui, ele também é negativo, tá? Agora, se eu quero que essa chave ela se mantenha em equilíbrio, eu preciso exercer outra força, tá? Para manter ele em equilíbrio paradinho ali. No caso, essa outra força seria uma força com a mesma direção da força F, no caso, tá? Com o mesmo módulo, ou seja, tendo o mesmo tamanho, só que sentido oposto. Então, ela faria uma força nesse sentido aqui, tá? Anti-horário, que a gente chama,
tá? Uma trajetória oposta. E aí, como eles são do mesmo tamanho, se essa força, por exemplo, for de 30 newtons, eu tenho que fazer uma força para cá de 30 newtons. Então, eles se anulam e a chave permanece ali parada. Então, isso é a definição de equilíbrio de rotação. Tranquilo até aqui, pessoal? Pessoal? Tranquilo. Tranquilo, posso seguir? Ninguém tem dúvida? Pode seguir. Tá bom. Então, vamos lá. E aí, o nosso conteúdo basicamente é esse, tá? Então, a gente vai agora resolver exercícios. Olha o que essa questão fala aqui. Ele diz o seguinte, ó, uma barra leve e resistente de 4 metros de comprimento está inclinada, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Uma de suas extremidades sustenta uma corda leve, tá? Então, veja que ele fala que a barra é leve e a corda também é leve, tá? Então, se é leve, ele está aqui, a gente vai considerar desprezível tanto a massa da barra quanto a massa da corda nesse caso, porque a questão ela está me informando assim, que suporta um objeto de massa de 5 quilos. Então, em uma extremidade dessa barra tem um objeto lá com massa de 5 quilos. Que torque deve ser aplicado sobre a barra para que ela se mantenha em equilíbrio de rotação com relação à extremidade em contato com o solo? Então, desenhando, pessoal, nesse caso a gente precisa sempre fazer um desenho, né, para entender o que está acontecendo. Então, aqui o que é que tem? Eu tenho uma barra que está aqui em amarelo, tá? E ela está formando aqui 30 graus com o solo. Em verde eu tenho o meu solo. Em uma ponta dela eu tenho um bloquinho, né, uma massa lá, um peso, um corpo com massa de 5 quilos, tá? É isso aqui que está acontecendo. Então, ele quer saber qual é o torque que eu preciso aplicar para que essa barra se mantenha em equilíbrio. Veja que aqui existe uma massa. Se existe uma massa, esse bloco ele faz uma força nesse sentido aqui, não faz? Então, ele tem um peso, que, né? A força dele, no caso, é a força peso dele. Meu Deus, o desenho tá horrível. A força peso dele, tá? Porque ele tem uma massa. Então, é essa força que está sendo exercida aqui. Para mim saber qual torque seria necessário para manter isso aqui em equilíbrio, eu preciso saber qual é o torque que esse corpo está exercendo sobre a barra. Então, eu preciso calcular o torque desse corpo para mim saber o módulo dele, né, o tamanho dele, e aí sim eu aplico aqui um torque contrário, né, para se anular os dois e aí essa barra permanecer em equilíbrio. Então, é isso que eu quero que vocês façam agora. Lembrando que a gente vai utilizar a equação, essas são as informações, né? A equação da força vezes deslocamento vezes o seno do ângulo, tá? Essa é a equação que vocês vão utilizar aí para estar calculando esse torque. Tentem resolver agora, por favor, e depois eu dou continuação com vocês. Só mais uma coisinha antes que eu esqueça. Esse ângulo, pessoal, esse ângulo aqui, quando vocês forem calcular o torque, né, do corpo, o ângulo é o ângulo formado entre a força, no caso essa força peso, e a distância, tá? Então, a distância ela tá aqui, ó, ao longo da barra, tá? Então, esse ângulo seria esse ângulozinho aqui, formado entre os dois, ó, tá? É esse ângulo aqui. Lembrando que com o solo ele forma 90 graus, né? Daqui para cá eu tenho 90 graus, ó. O somatório de todos os ângulos de um triângulo é 180, então 90 com 30, o que resta aqui é 60 graus. Então, tentem calcular aí esse torque para mim ver se vocês conseguem, depois a gente dá continuidade, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, pessoal.
Dá 17,32, professora. O torque, não sei, Mari, de qual não sei assim, viu? Eu montei a aula, mas eu não lembro de qual o valor, não. Mais alguém fez? Posso resolver, pessoal? Ou alguém ainda está fazendo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Alguém está resolvendo ainda, pessoal? Ou posso resolver? Gente, vocês estão me ouvindo? Resolve aí, professor. Opa, pode sim, professor, pode sim. Vamos aqui dar continuidade, então. Então, vamos lá. Vamos calcular o torque aqui desse bloco, tá? Então, lembrando que o torque do bloco é a força dele, no caso é a força peso dele, vezes a distância que ele está, né, do eixo de rotação, ou seja, se a gente vai analisar nesse ponto aqui, a distância dele é o comprimento da barra, tá? Vezes o seno do ângulo que ele forma aí com a força forma com a distância. Então, como é que eu faço isso aqui? Ó, a massa do bloquinho é de 5 quilos, né? Vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a distância, que a distância é o comprimento da barra, que é 4 metros, vezes o ângulo que ele forma, né? Lembrando que o ângulo que ele forma é esse interno aqui, que é o ângulo de 60 graus. Aí a gente encontra aí um torque de 169,9 newton metro, que é 170, né, Mari, que tu achou? Tá, então eu encontrei esse torque aqui, lembrando que é o torque realizado pelo bloco. Ele tá em que sentido? Aqui, ó, ele tá vindo assim, para baixo, né? Então, ele vai fazer esse movimento aqui. Então, ele tá anti-horário. Se ele tá anti-horário, pessoal, eu digo que o torque dele é negativo, tá? Então, para me formar aí o torque que eu preciso, o torque necessário que eu preciso para fazer uma força oposta, né, um torque oposto para manter essa barra em equilíbrio, será um torque exato. Quem está falando? Luiz. Aqui é Luiz. Oi, Luiz. Me fala, por favor, sobre a decisão de usar o ângulo de 60 graus aí, por favor. Falo sim. Ó, o ângulo de 60, Luiz, é por quê? Porque o seno de θ, esse θzinho, é sempre o ângulo formado entre a força e a distância, tá? Como aqui a força é a força peso, né, que é esse peso aqui, ó, porque é a força que o bloco está realizando. Então, a força que o bloco realiza é a força do peso dele, que tá aqui, ó, nesse sentido. Lembra que é sempre aqui, tá? O peso, ele forma 90 graus com o solo, né, com a horizontal. Aqui é 90 graus, tá? Então, o ângulo entre essa força e a distância dele tá aqui, ó. A distância dele é esse ao longo aqui. Então, é justamente esse ângulozinho formado aqui. Então, como aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 30, o restante é a diferença para 180. Por isso que deu 60 graus, tá? Tá ok, obrigado. O desenho ficou ruim, porque realmente para desenhar com mouse é horrível. Mas espero que tenha dado para entender. Então, o torque aqui, pessoal, necessário... Deixa eu só aprovar aqui quem está entrando. O torque necessário aqui que ele tem para fazer no sentido oposto é exatamente um torque com o mesmo módulo de 169,9 newtons no sentido oposto, só que por estar no sentido oposto, no sentido horário, ele vai ser positivo, tá? Deu para entender aí essa questão, pessoal? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir, então, né? Vou seguir. Oi? Boa noite, Araújo. Boa noite, Araújo. Vou fazer assim, Araújo. Como está sendo gravado, eu vou dar continuidade, aí no final da aula eu volto a explicar a primeira. Pode ser? Tu chegou agora, não foi? Foi, pronto. Viu? Vou fazer assim, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Na segunda questão, pessoal,
ele diz o seguinte, ó. Um bastão leve, veja que mais uma vez ele é leve, então é desprezível a massa desse bastão, e resistente, de 4 metros de comprimento, encontra-se apoiado a exatamente 1,5 metros de encontra-se apoiado a exatamente 1,5 metros de comprimento de uma das suas extremidades. Então, ele tem um apoio a exatamente 1,5 metros de comprimento de uma das suas extremidades, tá? Por um suporte que permite que o bastão gire livremente. A 0,4 metros dessa mesma extremidade, encontra-se um pequeno objeto de massa de 1,7 quilos. Qual força deve ser aplicada na extremidade oposta para equilibrar o sistema na horizontal? Então, o que está acontecendo aqui, ó? A gente tem um bastãozinho, que é esse aqui que está em verde, e ele diz que esse bastão é leve, então a massa dele é desprezível, tá? E ele tem 4 metros ao longo dele aqui, ó, 4 metros de comprimento. E ele tem um apoio a exatamente 1,5 metros de comprimento em uma das suas extremidades. Como eu comecei a montar daqui, 0 até 4, então a 1,5 eu coloquei esse apoiozinho que está aqui em amarelo, tá? Esse triângulozinho aqui é o apoio. Tá? A 1,5 metros dessa extremidade aqui. A 0,4 metros dessa mesma extremidade, encontra-se um pequeno objeto de massa de 1,7 quilos. Então, eu tenho esse bloquinho aqui, que é a 0,4 metros da mesma extremidade, tá? Ele está apoiado ali e ele tem uma massa de 1,7. Qual é a força que deve ser aplicada na extremidade oposta? Então, ele quer saber qual força tem que ser aplicada aqui, ó. Tá? Meu Deus do céu. Que força tem que ser aplicada aqui para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Então, para que essa barra ela se mantenha em equilíbrio, tá bom? E ela não se movimente. É isso que a questão quer. Então, veja que agora ele quer saber qual é a força que eu necessito aplicar nesse ponto. Aqui ele tem um apoio, tá? Essa barra ela está apoiada a 1,5 metros. Então, ela tem esse apoio aqui. Se essa força aqui for bem maior que aqui, vocês concordam comigo que essa força tende a fazer um movimento anti-horário, né? Mas, como aqui no caso, esse bloco sozinho, se não existisse essa força, o movimento seria realizado, seria no sentido anti-horário e seria no sentido positivo, tá bom? Só que eu preciso calcular, para mim encontrar essa força aqui, eu preciso encontrar qual é o torque que esse bloco exerce. Porque com o torque exercido por esse bloco, eu consigo saber qual é a força que eu tenho que aplicar aqui para que ele se mantenha em equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos calcular primeiro o torque do bloco, né? Esse bloco, ele realiza um torque, tá? Agora, e esse torque desse bloco, ele é calculado através da força vezes o deslocamento, que a gente já sabe, né? Vezes o seno do ângulo, tá? Lembrando que aqui, a força que o bloco exerce é a força-peso dele, porque ele tem uma massa. Então, a massa desse bloco, com a aceleração da gravidade, exerce um peso sobre esse bastão, tá bom? Então, aqui a força será o peso do meu bloco, vezes a distância. Que distância é essa? É sempre a distância da força até o eixo, o ponto onde ele vai rotacionar ali. Aqui, pessoal, como o ponto de apoio é esse, tá? A distância será em relação a esse ponto de apoio aqui. Então, a distância dessa força até o ponto de apoio é justamente a distância de 0,4 para 1,5, tá? O ângulo, professora, que ângulo seria agora? Aqui eu tenho o peso, né, que está aqui na vertical, e a distância dele está na horizontal. Então, o ângulo é de 90 graus. Seno de 90 a gente sabe que é 1, então não vai interferir aqui o valor do seno, não, tá? A distância de 0,4 para 1,5, que é onde está o ponto de apoio, é de 1,1 metro. Então, agora eu consigo calcular aí que o peso do bloco é a massa dele vezes a gravidade. Então, a massa, a questão me deu que é 1,7, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a distância. Lembrando que a distância é a distância de onde o corpo se encontra até o ponto que ele vai rotacionar ali, que é onde está o ponto de apoio, que é de 1,1. E aí a gente encontra um torque de 18,35 Nm, tá? Eu encontrei esse valor do torque aqui para o torque realizado pelo bloco.
Agora, a questão está me pedindo que força seria necessária ser aplicada aqui para que se anulem, né, e o bastão se mantenha em equilíbrio. Ora, então a força que tem que ser aplicada aqui, ela tem que gerar um torque igual ao do bloco. E aí, como é que eu faço isso? A gente sabe que o torque dessa força vai ser a própria força vezes a distância dela, né? Ao eixo, no caso, ao ponto aqui onde ele está sendo sustentado, vezes o seno do ângulo, tá? Esse torque, a gente já sabe que tem que ser de 18,35, né? Para equivaler com esse, compensar aí eles ficarem estáveis, né? Estarem em equilíbrio. A força é a força F que eu quero descobrir. Essa distância é a distância da força até o ponto aqui, né, de apoio, que seria 4 menos 1,5, a gente encontraria a diferença aí de 2,5, vezes o seno do ângulo, que é 90 graus também, porque a força está aqui na vertical e a distância ela está aqui na horizontal. Então, eles formam 90 graus entre si. Aí a gente encontra, né, isolando aqui F, isso aqui dá 1, lembrando que isso aqui é igual a 1, tá? Eu tenho que F, eu vou passar o 2,5 para o outro lado e vem multiplicando. Então, a força seria os 18,35 do torque dividido pelo 2,5 da distância. E aí a gente encontra uma força de 7,34 newtons. Veja que a força aplicada aqui é bem menor do que a força peso do bloco, né? Porque a força peso do bloco é justamente 16,68. Por que ela é menor? Porque que a gente tem o que se chama de balanço, né? Quando lá uma viga, a gente fala, a viga está em balanço. É a distância do ponto de apoio, é o que está sobrando ali do apoio. O balanço aqui é muito grande. Então, uma força maior que isso faria com que essa força efetuasse um torque maior do que o do bloco, e aí o bastão entraria em movimento. Deu para entender, pessoal? Positivo. Posso continuar, então? Ninguém tem dúvida nessa questão? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está mandando mensagem. Vamos lá. Terceira questão. A terceira questão, pessoal, ela fala o seguinte, ó. Uma tábua de madeira de 5 quilos e 3 metros de comprimento está apoiada em um suporte a 1,8 metros de uma das suas extremidades. Veja que agora ele me dá aqui a massa dessa madeira. Ela não é mais leve, ela não é mais considerada desprezível. Então, agora essa massa ela vai interferir aí no meu movimento, tá? Então, a 1,8 metros, vamos lá, 3 metros de comprimento e está apoiada em um suporte, e esse suporte se encontra a 1,8 metros de uma das suas extremidades, sobre a qual está localizado um saco de cimento de 50 quilos. Então, nessa mesma extremidade, se encontra um saco de 50 quilos, tá, de cimento. Sobre a outra extremidade da tábua, senta-se confortavelmente Guilherme, que trabalha na obra como auxiliar de pedreiro. O sistema encontra-se em perfeito equilíbrio. Encontre a massa de Guilherme. Então, ele está pedindo para vocês calcularem a massa de Guilherme. Para ficar mais fácil para vocês, eu deixei um desenho aqui. Tentem resolver essa questão, por favor. Tentem resolver e daqui a pouco eu resolvo com vocês, pode ser? Sim. Obrigada.
Alguém conseguiu, pessoal? Ou não? Eu ainda não, tô fazendo. Tá bom, vou esperar. Posso, pessoal? Ou não ainda? Ainda estão resolvendo, pessoal? Gente, alguém responde, por favor. Posso conseguir? Segue, professor, vamos corrigir.
Sim, já terminei também. Conseguiu? Vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Veja que a madeira, aqui nesse caso, a massa dela é levada em consideração, tá? Então, como ela não é mais expressível e ela tem uma massa, existe aqui uma força que é aplicada, que essa madeira também aplica sobre esse suporte aqui, né, onde está sendo suportado o peso dela, esse apoio. Só que o que acontece? Como ela é um corpo contínuo, a gente viu que esse apoio, esse peso, né, essa massa, ela é distribuída. Então, ela é distribuída aqui ao longo do corpo todo da tábua de madeira, tá? E aí, o que isso quer dizer, professora? O que acontece aqui nesse caso? Nesse caso, pessoal, a massa, essa força, peso dela, ela vai estar sendo aplicado exatamente no centro de massa do corpo, ou seja, exatamente no ponto central. Se a madeira tem 3 metros de comprimento, esse peso ele tá lá sendo aplicado no meio, no centro, em 1,5 metros dessa tábua, tá bom? E aí, como ele quer que a gente calcule a massa de Guilherme, para saber essa massa, né, e ele está falando aqui que ele se encontra em perfeito equilíbrio. Se encontra em perfeito equilíbrio, significa dizer que o somatório de todos os torques aqui dá igual a zero. Então, o torque que o cimento, né, o cimento está realizando sobre a tábua, mais o torque da tábua, que a tábua realiza sobre o ponto de apoio, né, mais o torque de Guilherme dá igual a zero. E é através desse somatório que a gente vai conseguir encontrar aqui essa massa de Guilherme, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o torque do cimento. Então, o torque do cimento é igual ao peso do cimento, né? Vezes a distância dele ao ponto de apoio, lembrando que o ponto de apoio está aqui, vezes o seno do ângulo formado entre a força peso e a distância. Aqui, como está na horizontal, então esse seno vai ser de 90 graus, né? Então, a gente tem aqui que a força peso do cimento é a massa do cimento, que a questão me forneceu, peraí, aqui 50 quilos, tá? Vezes a gravidade, vezes a distância de quem? Dessa força peso até o ponto de apoio. Então, no caso, é de 1,8, porque o ponto de apoio está aqui, como ele está na extremidade, então essa distância é de 1,8. Vezes o seno de 90, né, porque a distância está aqui, a força aqui forma 90 graus, que é igual a 1. Então, a gente tem aqui a massa, que é 50, né, vezes a gravidade, que é 9,81. Vezes a distância de 1,8, tá? Eu tenho aqui um torque do cimento de 882,9 newtons metros. Encontrei o primeiro torque aqui para me calcular o somatório. Agora eu preciso calcular o segundo torque, que é o torque que o próprio peso da madeira vai realizar ali, né? Então, da tábua. Então, o torque da tábua é igual ao peso dessa tábua, vezes a distância dele ao ponto lá de apoio, né? Vezes o seno do ângulo que ele forma. Como o peso aqui também está na vertical, a distância na horizontal, a gente sabe que esse seno vai ser de 90 graus. A distância é do peso, e vocês viram que o peso da tábua ele está no centro de massa, então ele está aqui no ponto de 1,5, é a distância desse 1,5 até o ponto de apoio. Então, essa diferençazinha aqui de 0,3, tá? Vezes o peso dessa tábua. Se eu tenho a massa da tábua, que é 5, eu consigo calcular aqui esse peso, né, multiplicando ele pela aceleração da gravidade, então 5 vezes 9,81, vezes a distância que a gente achou que é de 0,3, vezes o seno de 90, que é 1, tá? Então, eu encontro aqui o torque dessa tábua de 14,72 newtons metros. Encontrei aqui o primeiro torque, né? Encontrei esse primeiro torque aqui e encontrei o segundo. Agora, falta achar o torque de quem? De Guilherme, para poder fazer o somatório, né, que é igual a zero. Então, quem é o torque de Guilherme? O torque de Guilherme é o peso de Guilherme vezes a distância de Guilherme, né? Vezes a distância do peso de Guilherme ao ponto de apoio, tá? Então, o Guilherme está aqui em 3 metros, é essa distância aqui. Vezes o seno do ângulo formado entre o peso dele, a força-peso, lembrando que a força-peso de Guilherme, ela está aqui, ó, na vertical também, tá? Formando 90 graus com a distância. Então, eu tenho aqui o torque de Guilherme é igual ao peso dele, vezes essa distância, né, que é 3 menos 1,8, a distância daqui para cá dá 1,2, vezes o seno de 90. Então, a gente tem aqui
o torque de Guilherme igual a menos o peso dele, né? Vezes 1,2, menos 1,2 vezes o peso. Por que menos? Porque ele está no sentido anti-horário, tá? Como o apoio está nesse ponto aqui, o peso da madeira com o peso do cimento, eles girariam no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário, então no sentido positivo. Guilherme está no sentido horário, é considerado sentido negativo, por isso que ficou menos aqui. Agora eu sei que somando todas essas forças, eles têm que dar zero, né? Porque eles se encontram em perfeito equilíbrio. Então, o somatório de todas essas forças ficaria, né? O torque do cimento mais o torque da tábua mais o torque de Guilherme igual a zero. Torque do cimento a gente encontrou aqui que é 882,9, mais o torque da tábua que é 14,7, mais, né, com menos do peso de Guilherme vezes 1,2, tá? Aí aqui, somando aqui, a gente encontra 897,6 menos o peso de Guilherme vezes 2. Isolando aqui o peso de Guilherme, a gente tem que é 897,6 dividido por 2, né? Passou aqui 1,2 para o outro lado multiplicando. E aí eu encontro o peso de Guilherme de 788 newtons, tá? Mas a questão, ela não está me pedindo o peso de Guilherme, ele quer a massa de Guilherme. Então, eu sei que peso, né, é massa vezes gravidade. Então, o peso de Guilherme aqui é igual a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa de Guilherme é o peso dividido pela gravidade, e a gente encontra essa massa aí de 76,25 quilos. Deu para entender, pessoal? Sim. Ninguém tem dúvida? Luiz, tranquilo? Tranquilo, deu uma travada aqui, mas aí retornou. Mas tá legal. Tá certo. Então, vamos seguindo. Então, pessoal, ó, no mais, todas essas aplicações que a gente viu aqui, como para quem chegou depois, o conteúdo de hoje eu só vim fechar com vocês a unidade 2, né, que ficou faltando a gente trabalhar lá o conteúdo da seção 2.2 e 2.4, e ele está todo aqui dentro dessa aula, tá? Então, mais aplicação do que a gente viu na seção 2.2, que é a definição de torque. Então, é como aplicar essa definição de torque em corpos que se encontram em equilíbrio. Esse é o conteúdo da seção 2.3 e 2.4, tá? Então, eu resumi ele aqui, né, no conteúdo da teoria em um slide só, e separei esses 4 exercícios, onde eu vou estar resolvendo o último aqui com vocês, tá? Quem chegou depois, eu volto depois que eu finalizar a gravação da aula para iniciar lá o conteúdo e não ficar muito grande o vídeo de gravação para subir para o YouTube, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A quarta questão, ela fala assim: o prefeito de uma pequena cidade decidiu instalar na entrada principal um portal de boas-vindas aos visitantes. Ele tem 7 centímetros de comprimento e consiste em 2 pilares muito sólidos, que sustentam uma coluna homogênea de concreto de massa de 1,8 toneladas. Verifique as condições de equilíbrio e prove que a força de reação sobre cada um dos pilares será exatamente a 0,9 tonelada força. Aí vocês podem dizer, professor, mas isso aí tá óbvio, né? Que se a massa aqui do né, 1,8, né? Eu sei que é dividida entre 2 pilares, eu vou encontrar isso aqui, mas vocês têm que provar fazendo os cálculos que vocês encontram a força de reação do pilar igual a exatamente 0,9 tonelada força, tá? Lembrando que tonelada força é unidade de força, mas é uma unidade que ela não leva em consideração a aceleração da gravidade. É meio que uma unidade de força que ficou faltando multiplicar pela aceleração da gravidade, tá? Isso é a unidade de força em tonelada força, tá bom? Então, para ajudar vocês aí, eu vou deixar o desenho e vou pedir que vocês tentem resolver essa mais uma vez, tá bom?
Quando terminar, me falem, tá, pessoal? Para eu dar continuidade. Daí, para continuidade. Posso continuar mesmo, pessoal? Tem ninguém fazendo? Pode responder. Pode continuar. Tá, então vamos lá. Ó, aqui, da mesma forma como a tábua lá, né, de madeira, a gente tem uma massa aqui, né, e uma massa bem relevante de 1,8 toneladas, né? Opa, peraí. Que essa coluna, né, exerce sobre esses dois pilares aqui. Então, do mesmo jeito, a gente tem essa massa ela sendo distribuída aqui ao longo né, do corpo da coluna inteira. Então, ela vai ser distribuída ali no seu centro de massa, tá? Oh, meu Deus, esse mouse é horrível. Então, ela está sendo aplicada exatamente aqui no ponto central, tá bom? Então, vamos lá. Quem seria esse peso, né, exercido pela massa dessa coluna? A massa dele, né, que é 1,8 toneladas, vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que toneladas não está no SI, então a gente precisa transformar aí no SI, porque a unidade de massa no SI é quilo, né? Então, eu tenho aqui que tonelada é 1.000 quilos, né, que vale 1.000 quilos, então eu tenho 1,8 vezes 10 a 3 quilogramas, tá bom? E aí, substituindo aqui, a gente consegue estar calculando esse peso, né, exercido pela coluna, que é de 1,8 vezes 10 a 3, né, da massa, vezes 9,81 da gravidade. Então, eu encontro aqui um peso de 17.658 newtons. Então, é o peso que a coluna está exercendo aqui sobre esses dois pilares, tá? No seu centro de massa. Aí, o que acontece aqui? Aqui a gente tem que sempre examinar do mesmo jeito né, que nas outras, como aqui eu tenho dois apoios, a gente vai escolher um apoio para examinar o ponto do torque. Vamos escolher esse lado aqui, tá? Vou examinar o torque referente a esse ponto aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Se está em equilíbrio, né? Eu quero que fique em equilíbrio, o portal fica em equilíbrio lá na entrada da cidade. O somatório de todos os torques aqui tem que ser igual a zero. Então, o torque realizado pela coluna, mais o torque dessa força 1, mais o torque da força... Aqui era para ser força 2, perdão. Mais o torque dessa força 2 aqui é igual a zero, tá? Então, o somatório de todos os torques tem que ser igual a zero. Quando eu for calcular o torque da coluna, tá, pessoal? Dessa coluna que está aqui em cima, e a gente sabe que o torque é quem? É a força vezes a distância vezes o seno do ângulo. A força que ela está exercendo é a força-peso dela por conta da massa dela, né? A gente já encontrou aqui o valor dela. E essa distância? A distância é sempre né, de onde ela está sendo aplicada, onde a força está sendo aplicada, ao ponto que a gente está analisando. Nesse caso, eu escolhi analisar aqui. Professora, se eu quisesse escolher analisar por esse ponto, poderia? Poderia. Mas ia dar no mesmo, visto que a distância delas são iguais, tá? Mas poderia sim. Então, a distância aqui, no caso, seria exatamente 3,5 metros, né? Desse ponto até o ponto onde eu estou analisando. Então, o torque da coluna vai ser o peso dele, vezes a distância que é 3,5, vezes o seno do ângulo, que nesse caso também é 90. Então, o torque aqui é de menos 61.803 newtons metros, tá? Por que menos, professora? Porque ele está no sentido horário. Então, se ele tendesse a realizar um movimento de rotação, ele ia no sentido oposto. Tudo bem? Agora, a gente vai analisar aqui o torque da força 1. O que acontece aqui com o torque da força 1? O torque da força 1 é a própria força 1 vezes a distância dela ao ponto que eu estou analisando, né, o ponto de torque, vezes o seno do ângulo. Aqui, a força 1 eu não tenho. E aí, a distância, professora? Se eu estou examinando, né, analisando exatamente no ponto que ele está, a distância dele é zero. Então, o torque nesse ponto analisando aqui é zero, porque a distância dele ao ponto que eu estou analisando é zero, tá? Então, o torque aqui da força 1 é zero. Aí, quando eu vou para o torque da força 2, eu tenho que o torque da força 2 é a própria força 2, vezes a distância dela ao ponto de torque.
Oi, quem falou? É Luiz. Oi, É Luiz. só um questionamento aqui, porque inicialmente eu pensei que seria considerada a distância como 7 metros, uma vez que não há esse ponto de rotacionar no meio da barra, na verdade ele ainda existe, né? Então eu pensei que ele ia considerar toda a distância, né? Os 7 metros, não a metade, Sim. por que essa parte aí? Não, aí você considera. Não, mas assim, você considera os 7 metros só em relação à força 2 aqui, no caso. Para o peso da coluna, você considera a metade, por quê? Porque o peso dela, ele está distribuído, entendeu? Ele está distribuído. Então, a massa aqui, ela é distribuída ao longo do corpo e ela se concentra no seu centro de massa. Então, a força desse peso, ela está aqui dividida no centro dele. Então, a gente tem que considerar a distância de 3,5. Deu para entender? Viu? Valeu. Então, vamos lá. O torque 2, pessoal, a força 2 vezes a distância, né? Que é a distância dessa força, no caso, a força aqui de reação, né? 2, até o ponto que a gente está analisando, onde, né, caso não existisse, seria rotado aqui. Então, eu teria esse torque 2 aqui, da força 2, vezes a distância. Agora sim, desse ponto para cá, Luiz, é 7, tá vendo? 7 metros. Aí aqui eu utilizo esse 7. Vezes o seno do ângulo, que é 90, que a gente sabe que forma 90 graus aqui, essa distância com a força, né? Tá na vertical. Então, o torque 2 é a força 2 vezes 7, né? Porque o seno de 90 é 1. Então, agora somando tudo, eu sei que isso tudo é igual a zero, né? Porque ele está em equilíbrio, né? O portal tem que estar em equilíbrio. Então, o somatório do torque é igual a zero. Então, quando eu somo aqui o torque do cimento, que é menos 61.803, mais o torque da força 1, que é zero, mais o torque da força 2, que é a própria força 2 vezes 7. Eu consigo encontrar aqui quem é essa força 2, né? Aí, a gente tem aqui que essa força 2, ela vai ser, a gente vai passar isso aqui para o outro lado, então ele vem positivo, dividido por 7, né? 61.803 dividido por 7, eu encontro aqui uma força 2 de 8.829 newtons, tá? Deixa eu só aprovar quem está entrando aqui agora, pessoal. Então, eu encontro essa força aqui de 8.829 newtons. Tá, professora, mas a senhora encontrou em newtons e ele está falando aqui que a força 2, né, a força de reação é de 0,9 tonelada força. E aí eu falei para vocês que tonelada força é a unidade de força, mas de uma força que não leva em consideração a aceleração da gravidade. Então eu tenho que dividir, aqui é quando ele não multiplica, então eu estou dividindo aqui, né? Então, dividindo isso aqui pela aceleração da gravidade, a gente encontra, né, 900 kg força, né, e transformando em tonelada força, que seria 0,9 tonelada força. Então, eu consegui provar realmente que a força de reação exercida aqui, né, nessa força 2 aqui, é de 0,9 tonelada força. Como a gente sabe que, se eu quisesse analisar aqui, eu sei que ele está em equilíbrio, essa força aqui é igual a essa, porque o peso dele está distribuído de forma igual. Então, o que está sendo aplicado aqui, né, está sendo aplicado aqui também, tá? Então, a força 1, a gente encontra aí o módulo dela igual ao da força 2. Deu para entender, pessoal? Joia. Ou alguma coisa está confusa? Pode perguntar. Nada? Então, vamos lá. Ó, na aula que vem, a gente vai começar a unidade 3, tá? Se vocês puderem dar uma lida antes do início da aula. A gente vai entrar na parte de mecânica dos fluidos, tá? Então, a gente vai mudar totalmente o conteúdo aí. Então, a nossa parte de dinâmica, né, dos corpos encerra aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Leiam lá o livro do ABA, resolvam as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Outra coisa que a instituição pediu para me lembrar vocês é que, até o momento, as nossas aulas foram remarcadas para o dia 18, né? Se tudo ocorrer bem, dia 18 as aulas voltam, tá? E podendo ser, né, alterada aí conforme decreto estadual, tá bom? Por hoje, o que eu tinha para falar com vocês era só isso. Então, eu vou estar encerrando aí a gravação da aula para quem vai assistir depois, tá? E aí eu peço que quem entrou depois fique, que tem alguma dúvida, que eu volto o slide para a gente dar continuidade, tá bom? Ok, professor.